Olá, seja bem-vindo ao Lumen Podcast. Hoje você vai ter um bate-papo memorável. A gente está recebendo aqui uma ministra de fora, de Gravatar, Rosemary. Seja bem-vinda, Rosemary. Que bom te receber aqui. Quer dizer um oi para a galera? Amém, queridos. É uma honra, né, estar com vocês nesse tempo tão precioso, tão divino. Eu creio que Deus tem uma palavra para o seu coração, a sua vida, a sua família não será mais a mesma. E Keila, é uma honra para mim estar aqui, né, com você. E eu tenho certeza que os nossos corações vão poder borbulhar e cada um que está assistindo, que vai assistir, vai poder ser alcançado pela boa palavra do Senhor. Então, para mim é uma honra estar aqui com vocês hoje. Direto de Gravatar, foi difícil te ter aqui. E eu estou super empolgada, porque eu sei que Deus vai fazer coisas grandes. E Amém. eu queria começar falando com você. Como é estar no ministério? Como é esse serviço de mulher no ministério? Você é esposa de pastor, lidera uma igreja, professora do Rema, é muito trabalho, muita coisa para fazer. Atualmente também está como ministra itinerante, viajando para Sim. todo lado. Como é essa vida de uma mulher tão bem-sucedida, mas com uma responsabilidade tão grande, porque está cuidando de filhos de Deus, está carregando uma mensagem. Como é isso na sua vida? Então, quando Deus nos dá uma missão, né, um desafio, Ele nos dá a graça, a capacidade, a habilidade. E tem coisa que você olhar assim e você diz: "Não, só podia ser Deus", né. A habilidade para fazer, as ideias, a graça para ir, a graça para voltar, o favor de Deus estendido. Então tem sido um tempo, de fato, bem corrido, um tempo bem, de uma agenda cheia, mas a graça de Deus tem me dado, né, essa capacidade de poder administrar de uma maneira que fique leve, né, que eu não seja faltosa com a minha família, com o meu marido, com a minha casa, porque também não é da vontade de Deus, né, que abracemos o mundo e nos desliguemos, né, venhamos a nos desconectar do nosso marido, filho, aqueles que estão ali dentro do lar com a gente. Então, eu digo para você, até eu às vezes me pergunto, né, como eu consigo? E a única resposta para isso, além de, uma gestão de tempo, né, você ter uma gestão de tempo, você administrar o seu tempo, é você também entender que para aquilo que Deus te chamar, haverá uma graça específica para que você possa executar aquilo com maestria e com leveza. Porque tudo que Deus nos dá é leve, né, se está pesado é porque a gente pegou alguma coisa que não era para a gente carregar. Ele mesmo disse: "O meu fardo é leve". Então, eu tenho desfrutado dessa graça, eu tenho vivido isso, e tem sido de fato um tempo novo, né, um tempo cheio de atividades, mas cheio de produtividade. Porque a gente pode fazer muita coisa e não produzir, né, mas quando a gente faz a gente age, a gente responde àquilo que Deus está nos chamando, automaticamente a gente conseguimos ser muito produtivos naquilo que a gente executa. Então, eu também não sei responder, né, na íntegra, eu apenas percebo, né, aquilo que Deus vai fazendo, a cobertura dele mesmo, né, um manto, uma habilidade sobrenatural para executar aquilo que está no coração dele, e eu sou muito grata, né, por ser chamada ao ministério. Eu me sinto muito honrada, né, em estar aqui, em poder ser uma portadora da palavra de Deus. Enquanto eu estava vindo para cá, né, com meu esposo, nós estávamos orando no carro e eu dizia para Deus: "Deus, obrigada pela belíssima missão de ser ministra, representante do Senhor, ministra do teu evangelho". Isso é um título extraordinário e ele só é possível porque antes nós somos filhos, filhas, né, então eu sou muito grata a Deus e eu sei que só por Ele e pela habilidade dele é que todas essas coisas são possíveis. Rose, quem te segue no Instagram vê que você tem um trabalho fortíssimo com casais, né? E aí eu já quero entrar nessa área porque eu sei que a necessidade é grande. A gente tem uma taxa de divórcios crescente. Eu estava vendo
dando uma olhada em alguns dados e vi que no Brasil a taxa de divórcios, eu não sei nem se você sabe disso, mas a taxa de divórcios na igreja está igual à taxa de divórcios fora da igreja, o que é chocante. Sim. Porque a gente carrega uma mensagem e quem fez o casamento foi Deus. Uhum. E quem anda com Deus tem que saber fazê-lo dar certo. Sim. Porque Deus instrui. Ele é responsável por aquilo mesmo que ele mesmo cria. E nós temos o auxílio dele para todas as coisas. Então, eu queria conversar um pouquinho sobre isso. Como você vê o casamento do povo de Deus, você que tem lidado tão de perto com essa questão? Então, quando a gente pensa sobre a questão do divórcio, é tão interessante porque quando Jesus ele vai responder, né, a uma indagação dos discípulos sobre a questão do divórcio, se era permitido dar carta de divórcio, né, porque na lei Moisés permitiu. É tão pontual a resposta de Jesus lá nos evangelhos, porque ele vai dizer assim que isso aconteceu por causa da dureza do coração do homem. Aí eu acho interessante a fala de Jesus, porque ele vai dizer: no princípio não era assim, né? Então, não foi feito para ser assim. Não deveria ser assim. Mas por que é assim? Porque o homem, a mulher, tem endurecido o seu coração para não ser praticantes, para não serem praticantes da palavra de Deus. Então, hoje a gente vê muito, né, muito forte essa questão do eu, né, do eu, mas e eu? Não, mas eu vejo assim, eu acho assim. Não, eu quero assim. Então, o eu precisa ser sepultado em uma aliança. O eu precisa morrer e o nós precisa nascer, né? Então, uma das coisas que o casamento nos livra, ou pelo menos deveria nos livrar, é do egoísmo. Mas é uma coisa que as pessoas entram no casamento sem entender o propósito do casamento, a dimensão da unidade, quando Deus vai afirmar que se tornarão os dois uma só carne. Então, a gente percebe, né, que as pessoas, elas entram, elas casam sem entender o que é um casamento. Eu me lembro que quando eu casei, né, eu era nova convertida. Quando eu casei, eu tenho 18 anos de casada. Quando eu casei, eu era aquela menina, né, com a vida bem difícil, eu tive que trabalhar, começar a trabalhar muito cedo, até para ajudar a minha mãe mesmo na manutenção da casa. Eu me lembro que eu dava 50% do que eu ganhava, né? O meu primeiro emprego foi vendendo móveis. E eu, no que ela pôde, a gente já vinha de uma vida tão difícil, filha de pais divorciados. O meu pai saiu de casa, eu tinha 6 anos de idade, então eu cresci, né, com a ausência do meu pai. Então, a gente viveu uma vida bem difícil. Minha mãe, ela não completou os estudos, né? Então, ela era totalmente dependente financeiramente do meu pai. Quando o provedor foi embora, o nosso sustento foi embora, né? Então, a gente ficou numa situação bem difícil. Então, o que ela pôde fazer para nos poupar, no que estava ao alcance dela, ela fazia. Então, como eu comecei a trabalhar muito cedo, então o que foi que a mãe pensou, né? Ela disse: eu vou tentar facilitar para minha filha de todas as maneiras. Eu era menor de idade quando comecei a trabalhar, nem poderia, mas Uhum. como era uma cidade pequenininha, né? Aquela questão de confiança, né? Eu conheço de quem Rosimara é filha. Rosimara é filha de Amara, que é filha de, de, de Cicrano, de Deltrano, de sei quê. Então, é aquela coisa de família, né, de cidade pequena, e eu fui colocada nesse emprego. E aí, manhinha, ela me acordava todos os dias, eu começava a trabalhar de 7h30 da manhã. Minha mãe me acordava com um leitinho, né, com um copo de leite, com um café solúvel, e ela ia lá no quarto, eu na cama, e ela dizia: Rosinha, e ela mexia aquele leitinho o tempo todo. E para não criar nata, porque se criasse nata, Você não bebia. eu queria Devolver. devolver. E aí ela ficava Rosinha e eu me espreguiçando na cama, né? E ela mexendo o tempo todo, ininterruptamente. Rosinha, meu amor, acorde, tá na hora. Então, desde que eu comecei a trabalhar, minha mãe lidou dessa maneira comigo e sempre tentou me poupar. E ela entendia que estava me protegendo dessa maneira, só que ela não estava me preparando para um casamento. E aí eu casei.
Quando eu casei, eu pensava no véu, eu pensava na grinalda, eu pensava nas flores, eu pensava no bolo, eu pensava nos convidados, eu pensava na marcha triunfal da E noiva em direção ao noivo. Eu só não pensava que um dia eu ia ter que lavar uma cueca, eu ia ter que cuidar de uma casa, eu ia ter que botar roupa para lavar, eu ia ter que limpar. Então, nós penamos. Na verdade, eu diria que o meu marido, ele penou muito, né? Muito, de ter uma casa suja, eu trabalhava 9 horas por dia, não tínhamos condição de ter uma funcionária em casa, então, as roupas estavam lá amontoadas no cesto, as panelas estavam sujas na pia, né? E a gente viveu um caos nos nossos primeiros anos de casado. Então, aquele romantismo, né? Romantização de um casamento, né? Aquele o sonho, glamour não aquele teve. glamour. Mas por quê? Porque entramos em um casamento sem saber o que é um casamento. Interessante que ninguém exerce uma profissão sem primeiro se preparar para essa profissão. Então, se uma pessoa vai ser advogado, ela precisa estudar, né? Ela precisa passar um tempo na faculdade, ela precisa ser aprovada, né? Na OAB, e ela precisa estar apta, né? Se uma pessoa vai exercer a medicina ou qualquer profissão, existe um treinamento, existe um curso, existe algo que precisa ser feito. Quanto maior a relevância da sua profissão, mais vai ser exigido de você nesse tempo de preparação. Mas a questão é, as pessoas casam e nunca leram o manual, né? Aí diz assim, mulher não vem com manual, marido não vem com manual, menino não vem com manual, tudinho vem com manual. Qual é o manual da esposa que funciona bem? Bíblia. Qual é o manual do marido que funciona bem? Bíblia. Qual é o manual do filho? Como criar filho? A Bíblia nos fala, sabe? Qualquer pessoa que faz um equipamento, cria, tem um manual. E seguir o manual é segurança para que o aparelho ele funcione na potência máxima. Então a família foi arquitetada, planejada por Deus para operar na potência máxima, mas as pessoas elas não conhecem a Bíblia, o manual da família, o manual do ser humano, Uhum. e elas funcionam tudo errado. Então a mulher funciona errado, o marido funciona errado, daqui a pouco são pais e como pais funcionam errado, daqui a pouco tem filhos, os filhos nascem, quando os filhos nascem, os meninos funcionam errado e está caminhando para o errado sempre. Então, essa dureza de coração, essa coisa da ignorância de não conhecer a palavra, mas para os cristãos que conhecem a palavra, a dureza de coração em não praticar o que se conhece, né? O amor, o que foi que Jesus disse? Que o marido deveria amar a esposa como Cristo amou a igreja, um amor sacrificial. Os maridos não querem se sacrificar, né? O que Deus falou para as mulheres se submeter aos seus maridos, como a igreja se submete a Cristo, as mulheres não querem se submeter, né? Então, cada um vai pegando o eu e abortando o nós. E nisso, quando eu cresce, acontece a divisão. E nessa divisão, as famílias se fragmentam. Então, esse número de divórcios, né, o próprio Jesus respondeu: dureza de coração. Se uma pessoa endurece o coração, quando está namorando, está com aquele coração mole igual manteiga, né? Quando está noiva, aquele coração mole igual manteiga. Você nem quer assistir aquele filme, você não quer ir para aquele lugar, mas se ela quer, você vai. Por quê? Porque você quer agradar. Você entendeu o caminho das pedras, né? O caminho dos diamantes, e você trilha aquele caminho. Aí casa e tem aquela falsa sensação: é minha, é meu. Tá Quando está garantido. garantido, e não está. Há um texto na Bíblia a Mensagem que vai dizer o seguinte: ele diz: conquiste a mesma mulher todos os dias e não pense que o amor está garantido para sempre. Então, eu acordar e eu pensar o que eu preciso fazer para reconquistar hoje, né? O que eu preciso fazer para surpreender hoje, para não cairmos na rotina? O que eu posso fazer para agradar hoje? Então, sempre esse olhar sobre o outro, esse olhar sobre o outro. Então, quando eu tenho um olhar para ele e ele tem um olhar para mim, rapaz, isso é vai dar certo, vai florescer, vai ser uma família bendita, perfeita não, mas bendita, feliz. Por quê? Porque eles decidiram abdicar, abrir mão do eu
e abraçaram nós. E essa é a proposta do matrimônio, essa é a proposta do casamento. É quando eu tiro os olhos de sobre mim e eu coloco os olhos sobre o outro. Então, alguém certa vez disse a seguinte frase: faça o que você fazia no começo e não haverá fim. Que lindo. Simples. A gente é que complica tudo. Como foi, Rose, que você ajustou isso? De uma casa bagunçada, porque uma casa bagunçada quer dizer uma vida bagunçada, Sim, né? Você não tem que arrumar só uma casa, você tem que arrumar você mesma, você tem que sim. ajustar tudo. Porque uma casa é só a parte exterior da bagunça interior. Uhum. Como foi que você resolveu isso na sua casa? Então, eu consegui resolver isso a partir, primeiro, da consciência de que aquilo estava errado, que eu não podia continuar daquela maneira, e mesmo que ajustar tudo requeresse esforço da minha parte, eu precisava estar disposta em fazer, né, em botar essa força, em me esforçar ao extremo. Mas eu me lembro de uma coisa que foi assim, uma chave que virou. Foi quando eu orei ao Senhor. E eu disse assim: Deus, eu reconheço que eu tenho sido uma péssima dona de casa. Eu cuido muito bem de mim, né? Eu ajeito o cabelo, eu ajeito a unha, mas a minha casa, ela está em uma situação deplorável, né? E o meu marido e o meu casamento, eu sonhei com tudo isso e agora tá tudo aqui desse jeito. Senhor, eu não gosto de limpar casa, mas eu peço a ti que esse desejo nasça no meu coração. Me dá, faz com que esse desejo brote em mim. Eu posso fazer isso pelo mero esforço, eu posso fazer isso pelo dever de consciência e devo fazer, mas, Senhor, coloque em mim esse amor pelo meu lar a tal ponto que eu vou dormir mais tarde, se preciso for, eu vou acordar mais cedo, se preciso for, mas eu vou ajustar a minha casa, porque ela precisa ser um jardim, não uma floresta. Na floresta, o mato cresce aleatoriamente, não tem É, poda, não tem organização. E Deus não colocou a primeira família da terra numa floresta. Ele colocou a primeira família da terra num jardim. E jardim fala de planejamento, de organização, de poda, de de beleza. beleza, né, de leveza, porque limpeza traz leveza. E eu me lembro, Keila, que quando eu fiz essa oração, né, eu não digo que foi instantâneo, mas algo começou a brotar como uma fonte no meu coração. E isso desembocou ao ponto de que agora eu estava colocando uma mesa posta para o meu marido, né? Eu tinha prazer em comprar as coisas, em organizar, prazer em decorar a casa. Então, isso naturalmente foi brotando a partir de um arrependimento. Então eu reconheci, me arrependi e fui à fonte, que é Deus, de toda motivação, de todo ânimo, né? E ele me agraciou. E eu digo para você, até hoje eu provo dos frutos dessa oração. Então, se você está aí, né, ouvindo essa palavra e você se nota, se percebe com esse desânimo pela sua casa, esse desânimo pela organização do seu ambiente, eu te digo, Deus é capaz de restaurar. E se nunca houve, Ele é capaz de fazer nascer esse desejo no seu coração, assim como Ele fez nascer no meu. E você dará testemunhos do quanto Deus ele te fortaleceu para esse tempo de ajustes no seu lar. E eu digo para você, isso é algo que começa, né, dentro de nós, como você bem pontuou. Esse desejo, essa sede por organização, pelo excelente. E aí você externa aquilo. Então, deixa isso brotar no seu coração, deixa isso nascer em você e vai desembocar em tudo que você tocar. E vai ter limpeza, vai ter organização, vai ter leveza, você vai se perceber fortalecida de acordar mais cedo se preciso for, de dormir mais tarde se preciso for, e você vai ter graça para fazer isso, porque organização é um princípio divino. Eu estava assistindo um vídeo seu hoje sobre exatamente falando que a limpeza, uma casa arrumada é algo espiritual, né? Houve uma divisão, fizeram uma divisão como se algumas coisas fossem espirituais e outras não fossem espirituais. Uhum. Aí a gente ouve você falando e você fala: eu pedi a Deus para colocar no meu coração o desejo
de ser uma boa dona de casa, de ser organizada. Em que medida uma casa suja é uma coisa fora, uma coisa contrária a uma vida espiritual equilibrada? Então, quando a gente pensa sobre limpeza ou sujeira, é muito fácil a gente notar isso de capa a capa das escrituras. Deus é o Senhor da limpeza. Satanás é o Senhor do grude. E eu provo isso para você, porque a Bíblia vai dizer que um dos nomes do diabo é Beuzebu, né? E Beuzebu, no original, significa Senhor das moscas, Senhor dos estercos, ou seja, das fezes, Senhor da casa suja. Você nota que no ambiente de sujeira, automaticamente vai haver mosca, inseto, proliferações nesse sentido. Por quê? Porque a sujeira, ela por si só, ela atrai. Quando a gente olha para a pessoa de Deus, você percebe que o tempo todo Deus trabalhou até hoje, o Espírito Santo trabalha na nossa vida tirando o pecado, que é a sujeira. Eu gosto de dizer que a maior missão do Espírito Santo na vida de um crente está explícito no sobrenome dele, Santo. Né? Então, ele nos conduz à santificação. Ele nos conduz à limpeza, né? À remoção do pecado, ao abandono da prática pecaminosa, que é sujeira, que é suja, que é pecado, a fim de sermos purificados, santificados. Então, Deus ele trabalha com a limpeza, o diabo trabalha com o grude. Em casas onde existe sujeira, né, trouxas de roupa, cestos cheios de roupa suja, pias lotadas de prato, você percebe um peso no ambiente. Algo espiritual se instaura. E isso é tão real que pessoas que já passaram ou estão passando por um período de depressão, a depressão ela tem um estágio, né, mais profundo, onde a pessoa não quer tomar banho, ela não quer pentear o cabelo, ela não quer lavar o cabelo, ela não quer escovar o dente. Então, ela se entrega a um nível de grude, de sujeira, de depreciação mesmo, onde ela desiste de si. Né? Então, o contrário disso é divino, porque Deus ele vem nos limpando, ele vem nos erguendo, ele vem tentando restaurar a nossa identidade, nos identificar com Cristo, né? Através de sua obra redentiva. Então, a gente nota desde o Antigo Testamento a seriedade de Deus com a limpeza. Nessa ministração que você citou, eu estive pensando sobre isso a partir do episódio que aconteceu na minha casa, né? Porque Gravatá é uma cidade muito úmida, muito fria, então automaticamente mofa muito, e mofo é fungo, né? E aí nós passamos por um período de chuva, né, de muita frieza e pingueiras. E aí, para você achar hoje uma pessoa que faça isso, que suba na sua casa, não sei por aqui, mas lá eu tive uma enorme dificuldade de encontrar alguém. Foram meses de busca, pessoas que chegaram aí na minha casa, subi no meu telhado. Eu volto amanhã, Rose, eu volto amanhã, Pastor Júnior, e até hoje não voltaram. Né? E eu moro num duplex, os quartos da minha casa ficam em cima e o restante da casa embaixo. Chegamos no estado, tivemos que descer o nosso colchão. Então, a gente colocou o colchão em cima do tapete e a gente passou ali alguns meses, porque o nosso quarto lá em cima estava cheio de pingueira. Então, em Brasília, goteira. Goteira, pingueira. Então, isso começou a me dar, assim, um mal-estar, sabe? A me dar uma agonia, uma aflição. Qual casa fica organizada, Keila, com um colchão na sala? A porta abre, chega uma visita, tá o colchão na sala de casal. Então, a gente passou por isso. E aquele ambiente, sabe? E por mais que tentasse se organizar, limpar, mas muita coisa fora de lugar, por causa dessa situação, até que, graças a Deus, nós conseguimos resolver, cada coisa voltou para o seu lugar. E aí chegou aquele momento que eu pensei assim, eu disse, rapaz, casa de pastor é uma extensão da igreja. E na época eu li um texto, né, que está lá no Antigo Testamento, quando a Bíblia vai dizer, é Deus falando com o povo, ele fala sobre manter a limpeza no acampamento, né? E era o povo de Israel peregrinando
né, rumo à Terra Prometida. Então, eles viviam em acampamentos, montando e desmontando tenda. Montava e desmontava, andava. Montava, desmontava, andava. Até chegar à Terra Prometida. E ali, Deus fala sobre as fezes. E ele fala assim, quando você fizer cocô, você leve com você uma pá e você pegue, né? E você não deixa aquilo exposto no acampamento. Você coloque em um lugar longe, cave, enterre. Para quê? Para que o Senhor não se ofenda. Isso foi muito forte para mim. E através daquele texto eu percebi a sujeira na minha casa, a sujeira na minha vida, a sujeira na minha pia, a sujeira no meu fogão, a sujeira no meu guarda-roupa, a sujeira na minha casa, ela ofende Deus, né? E Deus vem falando isso, ele vai dizer assim: para que o Senhor esteja no acampamento e vocês vençam os seus inimigos. Então Deus estava dizendo: com sujeira eu não fico. E se com sujeira, né, não há manifestação da presença de Deus, há a manifestação de quem? E aí eu estava nesse culto, nessa reunião, quando um irmão nosso, ele pontuou algo, ele pediu uma oportunidade, ele disse: pastor, eu posso dizer algo? Isso que o Rose está falando é tão verdadeiro, né, tão real, mas eu queria dar para vocês um testemunho nesse sentido, para que vocês entendam realmente a veracidade da situação. Aí ele falou, ele disse: há um tempo atrás, quando eu não era dessa igreja, eu era de uma outra denominação, eu fui chamado para expulsar, né, um demônio que tinha entrado no corpo de uma mulher. E quando eu cheguei naquela casa para expulsar aquele demônio, o demônio olhou para mim e ele disse assim: eu não vou sair não, porque eu moro nessa casa. E eu moro na cuminheira da casa. Cuminheira, lá na nossa região, é como aquelas casas que não tem cobertura, tem a parede, né? E tem umas madeiras que sustenta a casa, que fica ali, meio entre uma parede, aí não tem, só tem as telhas. Aí fica um espaço. Levanta a parede da casa, fica esse espaço aqui e aqui. Aí tem normalmente madeiras, né? Tem aquela madeira mais grossa, que é chamada de cumieira, que sustenta, é como um sustentáculo daquele telhado. E a pessoa que estava endemoniada, o demônio falou na mulher e disse assim: eu não vou sair, não, porque eu moro na cumieira aqui da casa. E eu me alimento do grude que tem nessa casa. Eu como o grude que tem nessa casa. E ele disse que, claro que o demônio tem que sair no nome de Jesus, né? Embora ele volte depois, porque é igual um rato. Você expulsa o rato, né? Você tá com o ambiente sujo, você pega uma vassoura, tá no rato. Ou mata ele ou expulsa. Mas se você mantém o grude, é uma questão de tempo. Se não for o mesmo porque você matou, mas vai voltar outro. Se não for rato, é barata, é formiga. Então, o ambiente sujo, ele atrai, né? E no nome de Jesus, todo demônio tem que sair. Agora, se eu mantenho um ambiente propício, o irmão vai-se embora e o demônio volta. Né? Se não voltar para o corpo da pessoa, volta para aquele ambiente onde ele se alimenta. Então, grude, né? Alimenta demônios. Pessoas que estão com casa suja, quarto sujo, gaveta bagunçada, armário bagunçado, enfim, com bagunça e com sujeira, é bem comum nas pessoas que habitam nessa casa discussão, falta, depressão, pensamentos ruins, pensamento de suicídio, desavenças constantes. Por quê? Porque tem ali espíritos que se não pode se apossar daquele corpo, porque a pessoa é uma cristã, um cristão, mas ele está naquele ambiente legalmente em que aspecto? Tem algo que alimenta ele ali. Então, é bem comum depressão, pensamento de suicídio, pensamentos ruins, tristeza, brigas constantes do nada, coisas que quebram, né? A falta de recurso para suprir a casa. Então, é uma porta, é uma brecha. Paulo vai dizer em Efésios 4:27, não dê lugar ao diabo. E ele fala isso para crente. Então, é possível ser crente e dar lugar ao diabo. Então, um ambiente de sujeira, um lar, uma casa, uma família, onde há desorganização, é esse ambiente propício para que demônios se acheguem, permaneçam e comecem a influenciar de uma maneira mais pontual aquela família. Rose, em que medida, de que maneira a mulher é responsável pela ordem no ambiente? Eu sei que agora, numa época em que a gente vive
uma sociedade feminista, Sim. tudo que as mulheres querem é se livrar dessa responsabilidade. Mas, biblicamente, não dá para fugir. Uhum. Então, eu queria que você falasse isso um pouquinho, porque esse espírito, né, essa onda feminista entrou na Sim. igreja de muitas maneiras. E, às vezes, é difícil a gente tocar nesse assunto, porque precisa não só... A renovação da mente só acontece quando a gente se permite ser transformado. Sim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre feminismo e as obrigações femininas. Sim, sim. Quando a gente pensa sobre o aspecto da casa, é tão interessante porque quando houve a questão da industrialização, né, onde os homens foram para a guerra, né, e as mulheres acabaram assumindo muitas funções fora de casa, né? E aí começou um período bem distinto, bem diferente daquilo que normalmente se havia. Porém, quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente percebe que Deus é atemporal, né? A palavra é atemporal. Então, assim, Deus está anos-luz na nossa frente, né? Ele é o começo, ele é o fim, né? Ele é atemporal. Deus não serve ao tempo, é o tempo que serve a Deus. Então, eu não posso olhar para as escrituras e dizer assim, isso aqui Deus escreveu, tá até no Novo Testamento, mas não combina com hoje, não. Aí eu vou deixar isso de lado. Não, queridos, Deus já sabia, né, que iria se levantar a questão do feminismo. Deus já sabia de todas essas reformas que iam acontecer, de todas essas demandas que surgiriam, mas mesmo assim, por N vezes, no Novo Testamento, Paulo vai falar, escrevendo para Timóteo, para Tito, que as mulheres sejam boas donas de casa, né? A mulher é a rainha da casa. É muito fácil você governar a sua casa quando você entende que você está exercendo um reinado e não uma escravidão. Então, a mulher, ela precisa voltar à visão que Deus tem sobre ela, da identidade dela. Ela é rainha da casa. Agora, o que foi que o feminismo fez? Ele disse, não, estão escravizando você. Então, isso não é ser rainha, isso é ser escrava. Chesterton fala que as mulheres acham que servir ao marido é escravidão, mas servir a um patrão é liberdade. Pois é. Dá para entender? Não Não dá. dá para entender, né? Dentro de um lar, a gente entende que precisamos ser servos por amor. E esse é o serviço mais belo. Quando eu não tenho que receber para poder fazer. Eu sirvo pela consciência de que o outro, o meu rei, eu sou a rainha, o meu rei, marido, os reizinhos, filhos, eles são dignos do meu serviço, né? Jesus é o maior exemplo de servo, ao ponto de deixar os céus e vir morrer por mim e por você quando nós não merecíamos. Lavou os pés de todos os discípulos e não pulou de Judas. Então, esse serviço por amor precisa estar dentro de nós, arraigado como um princípio mesmo, e eu preciso ter sempre, voltar ao manual, né? Esse é o problema. A gente tem o casamento, que seria o equipamento, mas abdicamos do manual. Esse manual está ultrapassado, ao ponto de chegar a pessoas e dizer, a Bíblia tem que ser atualizada. Meu Deus, né? Então, a gente percebe o nível de dureza do coração do homem em praticar, em voltar ao manual, voltar aos princípios e dizer sim ao que Deus ordenou que seja feito. Aceitar, só isso. Exatamente, porque se não for assim, vai dar errado. Então, o teu criador, o meu criador, ele tem a autoridade final de dizer como devemos funcionar. Se Deus disse, mulher, você é a rainha do lar e deve cuidar desse lar, um exemplo dessa mulher contemporânea eu vejo na Bíblia. Qual é essa mulher contemporânea na Bíblia? Assim, aquela mulher que trabalha fora e trabalha dentro de casa. A mulher de Provérbios 31. Uma mulher empreendedora. Uma mulher que saía para trazer o pão, diz a palavra, ela saía, ela trazia o pão para casa. Então você percebe que aquela mulher de Provérbios 31, a mulher virtuosa, ela conseguiu lidar muito bem. Ela conseguiu ser dentro do lar o que Deus a chamou para ser, e ela conseguiu ser fora do lar
o que ela entendia que Deus a chamou para ser. Então você percebe naquela mulher um equilíbrio perfeito. A Bíblia vai dizer que ela tinha servas, né? Então não era uma funcionária que ela tinha funcionárias. Mas ainda assim ela acordava de madrugada. Ainda escuro, ela acordava para dar tarefa às suas servas. Você percebe que o fato dela ter servas, ela não se ausentou de ser a rainha do lar. Ela era a que governava sobre as servas. Então, ela acordava e ela dava tarefa às suas servas. Hoje você vai lavar roupa. Hoje você vai organizar o armário. Hoje o almoço é isso aqui. Então, ela estava como aquela que tinha uma coroa na cabeça, era autoridade naquele lá junto com o marido e exercendo com maestria, tendo servas, mas o lar. Tem mulheres hoje que elas têm uma condição, elas trabalham fora, tem funcionárias, que bênção, queridas. Isso é uma grande bênção, é o desejo de toda mulher. Ter servas, né? Ter funcionárias que trabalhem dentro de casa, poder bancar isso. Mas tem mulheres que eu vi, Keila, fazer isso, andar dessa maneira e se desligar de casa. Como você puxar uma tomada? Desconectar. Ao ponto do marido dizer assim, a funcionária não conseguiu ir naquele dia, aí ele quer aquela blusa verde que ele comprou. A mulher não sabe onde está. Ele quer aquele sapato. Nem ele, nem a mulher. Ninguém sabe onde está. Só quem sabe onde está é a funcionária. Então, peraí, deixa eu mandar um WhatsApp para ela, para saber onde foi que ela guardou. Então, mulheres que perderam o domínio dos seus lares, né? Ter funcionárias é uma grande bênção. Agora, eu sou a rainha. E como rainha, eu preciso governar. O que é que uma rainha faz? Reina, governa junto o seu rei do seu marido. Então, essa consciência de que Deus me fez para funcionar dessa maneira, se hoje eu não faço braçalmente, eu tenho pessoas que façam para mim, que bênção, mas ainda assim eu sou a dona daquela casa. Eu sou a rainha daquele lá. Eu tenho o palácio sob controle. Exatamente. Eu preciso ter. Né? Porque no dia que acontecer qualquer coisa, que aquela pessoa sair, aquela pessoa que me ajuda a sair, como vai ficar esse lá? Desgovernado? A mulher não sabe passar uma roupa do marido, não sabe onde está a mochila do menino de ir para a escola, ela não sabe onde está, né? É a babá que sabe, é a funcionária. Então, assim, ter esse olhar de supervisora. Se você não está com a mão na massa, porque você tem quem esteja com a mão na massa por você, mas você ter esse olhar de alguém que supervisiona, de alguém que está ali dentro, é a rainha, é aquela que supervisiona, vê onde as coisas estão, vê como está sendo feito, e ela está por dentro, né? Então, quando eu tenho essa consciência, Paulo vai dizer, Novo Testamento, né? Como eu falei, ele fala 2 vezes, escrevendo para o jovem pastor Timóteo, e ele fala uma vez para Tito, nas cartas que são para nós hoje, igreja, né? E ele fala que a mulher ela precisa cuidar do marido, dos filhos e da casa. Isso. Então, ela precisa ter esse olhar de cuidado. Agora, o que é que a gente percebe hoje? Aí eu quero colocar um ponto de equilíbrio aqui bem interessante para você. Eu já ia entrar nisso. O que é que a gente percebe hoje, Keila? A mulher, ela acabou abraçando parte da missão do homem, né? Qual foi essa parte da missão do homem que ela abraçou? O de ser mantenedora do lar. Porque quando ela sai para trabalhar, ela está indo buscar o sustento, né? Se não for o sustento na íntegra, mas ela vai e com aquele dinheiro que ela ganha, ela consegue se manter. Roupa, cabelo. Então, aquilo que seria para o marido bancar, ela já consegue amenizar a despesa para ele e com o recurso que ela ganha, ela consegue se suprir, comprar roupa para os filhos. Então, nós mulheres assumimos, né, essa missão, porque a missão de prover é do marido. O homem, ele é provedor do lar. A mulher é a dona da casa, no aspecto de alguém que cuida do lar. Então, desde o princípio foi assim. Se eu tenho funcionárias, mesmo assim eu preciso ser a rainha desse lar e ter esse olhar de supervisora, né, de tudo aquilo que está sendo feito. Ok. Mas o que aconteceu? A mulher, ela acabou entrando na missão do homem, né? Então, ela busca o sustento também. Então, eu vou dar um exemplo aqui.
Uma mulher que tem uma carga horária de 8 horas diária, né? 4 horas de manhã, 4 horas à tarde, volta para casa. O marido também. Então, os dois saem, os dois trabalham, os dois acabam suprindo, em certa medida, aquela casa. O problema é que a maioria não tem condição de ter uma funcionária. A maioria, eu estou falando da maioria. É. A maioria não tem. Aí o que é que acontece? Essa mulher assumiu parte da missão bíblica desse homem, de ser provedora, supridora, que a missão é dele, né? Mas ela assumiu para trazer mais sustento, trazer mais mantimento, ter uma vida mais folgada com essa família, então ela assumiu uma parte que não era dela. Automaticamente ela abdicou de uma parte que era dela, porque se ela não está dentro de casa e não tem quem esteja para fazer o trabalho cotidiano que um lá exige, então os dois vão chegar do trabalho E não vai estar feito. não vai estar feito, vai estar tudo para ser feito. Agora vamos lá. Não é obrigação do homem limpar a casa, como também não é obrigação da mulher prover a casa. Se a mulher entrou, assumiu parte da missão desse homem, esse homem precisa, isso é justo, assumir parte da missão dessa mulher. Então, os dois saíram para trabalhar. Os dois foram atrás do sustento. A casa está lá toda para ser organizada. Agora é injusto demais. O marido chega, aí ele pega o celular ou o controle remoto, toma um banho, bota os pés em cima do centro e fica lá, passando os canais. Ou então aqui na rede social. E a mulher na cozinha como uma louca, descabelada, nem foi tomar um banho, tá fazendo a janta da família, tem um monte de prato para ela limpar, tem um monte de roupa para ela lavar, tem a casa para ela varrer, tem as tarefas do menino para fazer. Gente, isso é injusto. Esse homem precisa entender, ser consciente. Calma, ela está fazendo uma parte que é minha missão. Então, eu preciso também entrar na missão dela a fim de aliviar, porque senão essa mulher não vai aguentar. É uma questão de tempo, vai sobrecarregar. Por quê? Porque ela está com algo além. Então, o marido continuou na mesma, né? Eu supro e ok, mas ela está suprindo e está sendo dona de casa. Então, esse marido precisa também entender, amá-la, ao ponto de cuidar dela, de ter esse olhar e aliviar e pensar, o que é que eu posso fazer para cooperar dentro de casa? Rose, mas eu não sei fazer serviço doméstico, não, os homens podem dizer, porque a minha mãe nunca deixou eu fazer nada. Aprenda. Quem não sabe, aprende. Quando a gente tem interesse e amor, a gente faz qualquer coisa. Mas quando a gente não tem, a gente coloca uma desculpa no meio, né? E como já disse alguém, quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Na verdade, Rose, tem até embasamento bíblico. A Bíblia diz que o homem deve viver a vida comum do lar com discernimento. Existe uma vida comum do lar que precisa ser vivenciada pelos dois e não por um só. E às vezes, outro dia eu estava falando para casais na minha igreja, e aí me veio aquele texto que fala que a mulher sábia edifica a sua casa. Mas também está escrito em Mateus 7 que o homem sábio, ele edificou a sua casa na rocha. E a palavra é a mesma. Quer dizer, a edificação de um lar não é uma obrigação de um só. Sim. Tudo num lar é compartilhado. Sim. As responsabilidades, as benesses, né? O ônus e o bônus nunca é de um só. Né? A gente pegou tão pesado aqui com as mulheres, eu queria que você falasse um pouquinho mesmo sobre essa responsabilidade do homem, porque do mesmo jeito que a gente olha para as mulheres, às vezes vê que a parte do trabalho delas elas abdicaram de parte do trabalho, a gente falou aqui um pouquinho sobre casa suja, sobre desorganização, e colocando isso sobre elas, ao mesmo tempo nós temos também um homem que abdicou também do seu trono, da sua posição de rei, e muitos se colocaram no lugar confortável de vou deixar que ela faça. E existem mulheres que gostariam de voltar para dentro de casa, mas não tem mais como fazer isso, não há meios. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o papel do homem no casamento, sobretudo desse homem cuja mulher já assumiu muita coisa, não porque quer, mas porque não tem jeito, não achou uma outra solução. Então,
essa questão, né, da sobrecarga, ela é um fato, né? E como você bem pontuou, muitos homens acabaram se acomodando, porque é cômodo, né? Eu acredito que todo ser humano ele busca um comodismo, né? A sombra, a água fresca, a rede, né? Então, a mulher adentrou, né? E mulher muito habilidosa, conseguimos fazer várias coisas ao mesmo tempo. E nisso, muitos homens pensaram: ah, ela é muito boa nisso, né? Ah, ela faz muito bem. E aí eles abdicaram do trono, como você falou, né? Então, o rei deixou de reinar. E quando o rei deixa de reinar, aquele castelo, aquela nação, aquilo que ele exerce autoridade sobre, se torna uma grande bagunça. Então, homens abdicaram de muitas coisas, inclusive, e eu diria que essa é a principal, e porque essa foi abdicada, começou o efeito dominó, homens abdicaram de ser os sacerdotes dos seus lares, né? Então, a mulher, além desse moído todinho, como a gente chama lá no Nordeste, esse moído todinho, esse balaio de gato todinho, né? Ela ainda é aquela que ora, ela é aquela que busca Deus, ela é aquela que vai para a igreja, ela é aquela que tem que ouvir Deus, porque o abençoado, né, está nesse lugar de conformismo. E aí já vi situações assim, onde o marido simplesmente olha para a mulher e diz assim: vai orar para ver o que é que Deus fala sobre essa situação que a gente está vivendo. O que foi que Deus falou contigo sobre isso? Não, vai para a igreja para ver se Deus fala alguma coisa contigo, para a gente saber o que a gente tem que fazer. Você acredita que eu já vi mulheres que tinham muitos filhos, que tinham uma vida bem puxada, nem trabalhavam fora, mas com muitas crianças para dar conta, e ela chegar para mim e dizer assim: Rose, eu tenho dormido bem menos, porque o único momento que eu tenho para buscar Deus é na madrugada. Então, eu quase não tenho dormido para ouvir a voz de Deus e perceber a direção dele para a nossa família. E o marido, aonde está o marido, né? Deitado eternamente. Deitado eternamente em em berço berço esplêndido, esplêndido. né? E essa sobrecarga, inclusive espiritual. Então, quando a gente olha para as escrituras, a gente vê como Deus lida com o homem de maneira séria e pontual sobre o fato de que ele precisa levantar-se como sacerdote desse lar. O que é que um sacerdote faz? Ele se coloca diante de Deus em favor do povo. Foi assim com todos os sacerdotes antes de Jesus e foi assim com Jesus. Jesus foi, se colocou como ele é o sumo sacerdote, né? E ele foi a Deus para nos ele foi a Deus com o sacrifício dele para nos aproximar. Então, o homem como esse cabeça não é mandar, cabeça é inspirar, né? Quem está assistindo esse podcast e seguiria um pastor, um líder que não ouve Deus? Você sabe aí, esse pastor não ora, não. Esse pastor não ouve Deus, não. Esse pastor é meio desmantelado. Você seria ovelha dele? Não seria. Então, como você quer que a sua mulher lhe siga como líder, se ela não vê você orando, não vê você lendo Bíblia, não vê você de joelhos? Quando foi que o seu filho viu você orando? Quando foi que a sua mulher pegou você orando? Quando foi o dia que você foi pego de joelhos por um dos seus filhos ou pela sua esposa? Então, essa insegurança que a mulher tem em relação ao marido, porque não vê o marido orando, não vê o sacerdote buscando. E quando ele diz assim: eu vou fazer isso, aí ela já olha assim: tu vai fazer isso? Faça não. Porque ela já sente que vai dar. Ela está mais próxima de Deus, ela está buscando mais, ela já percebe. Aí o cabeça dura:
Não, eu vou fazer porque você quer mandar, você quer mandar. Não, não é uma questão de querer mandar, é uma questão de percepção. Antes de tomar qualquer decisão, vá orar, vá ouvir Deus. Você é o líder dessa casa. Uma decisão sua errada vai colocar toda essa família em jogo. Vai penalizar todo mundo aqui. E eu lembro de Noé. Porque quando você lembra de um líder que ouve Deus, não tem como você não lembrar de Noé no tocante à família. A Bíblia vai dizer que Deus fala com Noé e Deus diz para ele: Ó, eu quero que você construa uma arca e dá todos os detalhes, porque Deus é Deus de direção e Deus de detalhes. Ele vai te dar todos os detalhes que você precisar, se você buscar. E ele deu tudo e Noé começou. Noé não via a chuva, não sentia a água pingando, não via, não parecia. Mas o que foi que ele fez? Ele decidiu obedecer, porque ele ouviu Deus. A Bíblia vai dizer que Noé andava com Deus. Então, nessa situação, a Bíblia vai dizer que Deus dá um comando para Noé e diz para ele: ó, é o seguinte, vai vir o dilúvio e você vai construir uma arca. Nessa arca vai entrar toda espécie de animal, um casalzinho de cada espécie, e vai entrar a sua família. Noé começou a trabalhar. E quando Noé acabou a construção da arca, que os animais vieram, que a família de Noé entrou junto com ele, Deus fecha a porta da arca. E a Bíblia vai dizer que caiu grande chuva sobre a terra, o dilúvio. E todo mundo morreu. E por que Noé não morreu? Porque Noé ouviu Deus. Porque a família de Noé não pereceu. Porque Noé ouviu Deus. Então, é muito comum nas escrituras você achar Deus falando com o homem, Deus falando com o homem, Deus falando com o homem, Deus falando com o homem. Por quê? Porque Deus entende que o homem é o cabeça da casa, é o sacerdote. Agora, aonde está esse homem que abdicou do ser cabeça nesse quesito? Ele quer ser cabeça para mandar. Então, faça isso que eu estou mandando. Se não fizer, sem submissa. E esses meninos também têm que fazer. Não é assim que funciona. Um líder, ele não funciona mandando. Um líder funciona inspirando. Então, todo mundo quer seguir alguém que é uma inspiração, mas ninguém quer seguir alguém que é mandão. Você até faz, mas você faz com raiva. Você obedece com raiva. Os filhos fazem sem querer. Por quê? Porque não vê vida. Então, essa mulher está levando uma carga muito grande. Ela tem que ser dona de casa, ela tem que ir pegar o sustento lá fora e, além de tudo, ela tem que ser aquela que ora, né? E tem a direção de Deus para a família. Porque o marido, ele está ausente desse trono. Ele é a cabeça para mandar, mas ele se está longe de ser uma inspiração. E nisso toda a família perece. Rose, eu gosto de fazer um paralelo entre Noé e Ló. Porque quando o homem é inspirador, quando o homem tem a direção e quando o homem tem a palavra, ele consegue guardar toda a sua família. Foi o que aconteceu com Noé. Né? Existiam muitos motivos para aqueles meninos não entrarem na arca. O pai dele deve ter sido chamado de louco, né? Foram anos, 100 anos construindo a arca. Então, foi muita chacota, foi muito bullying, mas ele era um homem incrível. A sua família entrou na arca. Ele não obrigou ninguém, ele não amarrou ninguém para entrar. De outro lado, a gente tem a vida de Ló, que também era o cabeça da casa, mas não salvou a sua esposa. E quando ele é convocado a sair, ele não conseguiu levar os seus genros. Noé levou as suas noras, Sim. Mas Ló não leva os seus genros, porque ele não se tornou crível. Ninguém acreditou na palavra dele. Quantas vezes os homens não têm uma voz de comando? As mulheres são aquelas que decidem todas as coisas na casa. É exatamente o que você está falando. Quando uma mulher ouve Deus, ela será ouvida. Sim. Quando um homem ouve Deus, ele será ouvido. Sim. Agora, quando eles não buscam ao Senhor, o caos está perto. Sim, sim. Eu lembro de um relato que eu gosto de falar muito sobre ele. A Bíblia vai dizer que Sara, Abraão tinham tido Isaac e tinha uma festa sendo dada porque Isaac ele estava sendo desmamado. E naquela época onde o desmame acontecia, quando o desmame acontecia, uma festa era dada, né? E
Sara e Abraão eram os anfitriões. E a Bíblia vai dizer que havia muitas pessoas ali. Havia, de fato, uma celebração. Isaac estava entrando numa nova fase, agora desmamado, né? Não precisava mais ser mantido no seio. E aquela celebração, eu imagino Sara, plena, esplêndida, eu imagino aquela mulher. A Bíblia vai dizer que a beleza de Sara era uma beleza diferente, era uma beleza que se sobressaía. Agora eu imagino Sara plena, sabe assim, naquela festa, né, com 90 e tantos anos, plena, aquela mulher realizada, aquela mulher bonita, sabe, andando no meio daquela casa, recebendo os convidados, aquele som, aquela música, aquela alegria, aquela celebração, aquela criança tão orada, tão desejada, né, tão pedida a Deus, enfim, esse era o cenário. A Bíblia vai dizer que enquanto Sara passava como anfitriã, recebendo seus convidados, quando ela passou, que ela passou a vista, ela notou que Ismael, filho da escrava, caçoava. Paulo falando sobre essa passagem lá em Coríntios, ele vai dizer que perseguia. A palavra caçoar significa ridicularizar, perseguir. Então a Bíblia vai dizer que Sara nota que Isaac está sendo caçoado, perseguido, humilhado pelo Ismael, que era o filho da egípcia, o filho da escrava. Aí essa cena, eu crio ela na minha mente e ela me impressiona, porque diante disso, ainda na festa, a Bíblia vai dizer que Sara, ela chega para Abraão e ela diz para ele: Abraão, despede a escrava e o filho dela, porque essa escrava, junto com o filho dela, não vai herdar com o meu filho Isaque. A Bíblia não diz que Sara impôs, que Sara mandou, né, ordenando, sendo rude. Não, estava no meio de uma festa. Eu imagino ela plena, chegou para o marido e sutilmente ela fala. Agora, mas quem percebia isso no meio de uma festa? Só uma mulher. Uma mulher que tem aquela visão de detalhes. Homem dizia, é dois meninos brincando. Que maldade tem? Mulher tem sensibilidade. Quando o homem entende que a esposa dele tem sensibilidade e que se ele ouvir a voz dela, não em tudo, mas ouviu a voz da sua esposa, vai orar. No mínimo, você vai orar. Não já rejeita, não, vai orar. Porque Deus pode, há uma grande probabilidade de Deus estar falando pela boca dela. Essa sensibilidade. A Bíblia vai dizer que Sara diz isso a Abraão e sai de cena. Ela não ficou, quando eu falo essa passagem, eu gosto de dizer que Sara não ficou lá comendo o juiz de Abraão com farinha, né? Como aquela mulher que fica, eu já disse a você, você não faz o que eu mando. Se você fizesse o que eu digo, era um sucesso. Porque você, oi você. A Bíblia vai falar que Sara falou uma vez com Abraão. Já quando eu olho para Dalila comeu o cérebro de Sansão com farinha, sabe? Até que ele liberasse o segredo dele. Ela não deu descanso. Ao ponto da Bíblia dizer que sobre Sansão se apoderou impaciência de matar. Porque a mulher tem esse poder de consumir o homem, de dar aquela agonia, aquele farnizinho, como a gente tem lá no Nordeste. Aquela agonia que o homem, tá bom, eu vou fazer para essa mulher me deixar em paz, porque eu não aguento mais essa mulher. Não, Sara só falou uma vez. E saiu de cena. E continuou na festa. Ninguém nunca imaginava que ela tinha dito algo nesse sentido a Abraão. Sara, a festa acabou e eles foram dormir. A Bíblia vai dizer que de madrugada, Deus vai lá em Abraão e diz, Abraão, acorda. E Sara dormindo, belíssima, descansando na beleza. Acorda. Quando Abraão, Deus disse para ele, obedeça, Sara, a palavra é essa, obedeça, Sara, em tudo o que ela lhe disser. A Bíblia diz que Abraão levantou, e por mais que aquilo fosse penoso para ele, porque Ismael não era filho dela, era filho dele. Então tinha um vínculo. A Bíblia diz que Abraão levantou, e Sara dormindo. Abraão levantou de madrugada, Deus não deixou nem o dia virar. De madrugada, ele levantou, preparou o jumento, montou a escrava, montou o menino e mandou eles embora.
Acabou-se. Quando Sara acorda no outro dia, eu imagino as servas de Sara. Senhora, 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 você não sabe o que aconteceu. Sara, o que foi, meninas? O que aconteceu? Abraão despediu a escrava e o menino. Keila, por anos, Sara teve que lidar com aquela egípcia e com o filho daquela egípcia. Desde que aquela mulher engravidou, que ela olhava para Sara assim. Como que diz? Eu sou superior a você. Eu tenho um filho dele na barriga e você não tem nenhum. Você é um estéril. Desde o momento que a escrava concebeu, que ela se colocou sobre Sara. E ela massacrou Sara durante muitos anos. O menino já era um adolescente, aproximadamente, quando Isaac nasce. Então foram anos. Até a Bíblia não diz, mas eu acredito que Sara foi orar. Quando ela falou com Abraão, ela foi orar sobre aquilo. Aquilo para ela era a gota d'água, porque em nenhum momento Sara chega para Abraão e pede para ele mandar o menino embora. Aquilo ali já estava aqui nela, mas ela não desceu do salto. Ela chega com delicadeza, fala para o marido o parecer dela e sai de cena. Quando eu falo sobre isso, eu gosto de dizer, mulher, se o seu marido não está ouvindo a voz de Deus, fale com ele uma vez e fale do seu marido para Deus muitas vezes. O que é que às vezes a gente faz? A gente se vê com essa sobrecarga e a gente começa a falar, cobrar, a apontar, né? A maldizer o marido, a humilhar. E essa não é a nossa posição. Nós precisamos nos manter em uma postura de honra. Né? Ele é o líder, por mais que ele esteja errando, né? em não compartilhar essa carga, você precisa manter o respeito, manter a honra, manter a estima, manter a apreciação. E vai orar. Fala com ele uma vez, não fica falando. Não é pelo muito falar, Isso. é pelo Espírito, disse a palavra. Eu acredito, embora a Bíblia não diga, eu acredito que Sara, quando saiu daquilo ali, ela foi orar. Disse, Deus, fala com meu marido. Eu estou vendo que esse negócio não vai dar certo. Já toleramos demais isso. E Sara vai dormir. E quando Sara vai dormir, Deus entra em cena. Porque Deus não tem predileto. De quem Deus gosta mais? Do marido ou da esposa? De quem Deus vai ficar do lado? De quem estiver certo. Isso. Então, Deus se posicionou e disse para Abraão, levante e obedeça. Obedeça. Seu sonho de consumo. Deus falar com seu marido, você fala com ele, ele não escuta você. Aí você vai orar. Não fique comendo o juízo dele não com farinha, vá orar. Fale muito do seu marido para Deus. Muito, muito, Senhor. Eu creio, meu marido é um homem de Deus, ele vai ouvir a tua voz. Eu creio que o coração do meu rei está na tua mão e o Senhor vai inclinar conforme o seu propósito. Sabe, coloca isso diante de Deus e acredite, Deus vai entrar em cena, como ele entrou. Sara não teve que confrontar aquela egípcia, não teve que ter um dissabor com ela, não. Sara foi dormir. E aos seus amados ele dá enquanto dorme. Quando ela acordou, o problema que ela carregou por anos. Tinha pegado o beco do meio, como eu gosto de dizer, montou no jumento e desapareceu. Por quê? Porque Deus sempre vai estar do lado de quem estiver certo. Então, nessa sobrecarga, cuidado para não desonrar. Às vezes a mulher se percebe numa sobrecarga e aí ela começa a desonrar o marido, né? Um banana, um morto na roupa, você é um idiota, não faz nada. Tá vendo? Tudo que tu toca não dá para nada. Começa a maldizer quando deveria ter esse olhar de estima, de apreciação, ao ponto que Pedro vai dizer que Sara chamava Abraão de Senhor. Eu não estou dizendo para você chamar seu marido de Senhor, mas essa mensagem de Pedro, lá em 1 Pedro 3, tem algo para nós. Ele está dizendo, mantenha a honra. Aí ele vem, depois desse verso, ele diz, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem. Agora escuta, e não temendo perturbação alguma. Quando eu mantenho a honra ao meu rei, ao meu marido, quando eu mantenho a estima, mesmo diante de uma sobrecarga, mas eu o honro, Deus vai estar do meu lado, ele vai trabalhar por mim, porque honra é um valor que abre qualquer porta, inclusive os céus, e Deus vai vir em resposta. Então, você, mulher, que se sente sobrecarregada, com esse marido que não
assentou no trono só para mandar, mas não inspira, não é um líder, não é um provedor, não é um sacerdote, né? Não desista, não desespere o seu coração. Coloca isso diante do Senhor e Deus vai intervir por você. E acredite, o coração do seu rei está nas mãos do Senhor, ele vai inclinar segundo o propósito dele. Eu queria conversar mais 1 hora, mas eu não posso. A gente vai ter que se despedir aqui. Eu sei que você amou esse papo, então eu vou pedir para a Rose deixar o seu endereço na rede, no YouTube e no Instagram. Diga aí qual é seu endereço. Então, lá no YouTube, você pode procurar Rosimara Lopes e nós colocamos vídeos novos toda semana, né? Mensagens que tem realmente são direcionadas para a família, a maioria delas, não todas, mas a maioria. E de fato, a gente tem tido tantos feedbacks positivos, né? Tantas mulheres, tantos homens, tantas famílias que têm sido alcançadas com as mensagens. Então, você pode ir lá. Você pode se alimentar semanalmente também, né, daquele alimento que tem sido posto lá. Então, vai lá, confere, se inscreve no canal, consome o conteúdo que tem lá e certamente você vai ter testemunhos de vida para compartilhar. Tudo aquilo que nós falamos aqui, né? Eu ministro lá, tem lá mensagens nesse sentido, só que uma mensagem completa, né? Inteira. Aqui nós trabalhamos fragmentos por causa do tempo, então vai lá, confere. E no Instagram, Rosimara, né? Com 2A no final, Rosimara. E certamente tudo que tem sido feito, tudo que tem sido postado, também no Instagram, vídeo toda semana, né, os Reels, que tem abençoado tantas pessoas e tem sido realmente resposta para mulheres, para homens, para famílias. Então vai lá e confere, você vai ser muito abençoado. Muito obrigada por esse tempo. Quanta sabedoria, quanta graça. Cresci nesse papo, amei estar aqui com você. Eu sei que você gostou também, então quero te convidar, siga o nosso canal, se inscreve aí no canal do Lumen, siga a gente lá no Instagram, lumen.podcast, e a gente volta aqui com mais gente que vai te abençoar. Até a próxima, a gente se despede aqui. Tchau! Tchau, queridos!